De volta com o programa Impressões, aqui hoje fazendo homenagem ao centenário de Celso Furtado, economista paraibano. Nós estamos com o historiador José Otávio da Arruda Melo e também Sofia Furtado, que é neta de Celso Furtado. Muito bem, eu queria perguntar ao professor, que é um momento muito interessante da vida de Celso, que marca, de uma certa forma, que é a participação dele na Segunda Guerra Mundial. Ele esteve presente ali naquele momento quando aconteceram milhares de mortes. Como é que é marcado esse momento? Como é que, do ponto de vista histórico, eu queria fazer essa pergunta para você, José Otávio, professor. Ele mesmo dizia que a participação dele na Segunda Guerra Mundial foi uma participação um tanto especial, porque ele não foi para a linha de frente. Celso falava vários idiomas, inclusive inglês, e por conta disso, ele ficou como oficial de ligação entre a divisão brasileira, que é a divisão comandada pelo general Mascarenhas Moraes, com 25 mil homens, né? A divisão estava prevista para 34 mil homens, mas a guerra terminou e só enviamos 25 mil homens. Então, esses homens, essa unidade, estava incorporada ao 5º Exército, comandado por um oficial, aliás, um oficial de alta categoria dos Estados Unidos, chamado McCrack. Era o 5º Exército. Esse 5º Exército era uma mistura muito grande, porque tinha neozelandeses, indianos, brasileiros, canadenses, que a gente de todas as partes, e, em razão disso, era fundamental o problema da comunicação, que Celso Furtado resolveu, porque quando ele foi se alistar aqui na Vila Militar, ele disse que falava idiomas, e o Brasil, na época, o exército ainda muito pobre, o exército muito carente de quadros, precisava exatamente de uma pessoa que fizesse esse trabalho que ele realizou. Então, ele não foi o homem da linha de frente, mas, mesmo assim, teve um problema sério, porque ele se aproximou, de certa feita, de uma das casamatas defendidas pela Wehrmacht alemã e experimentou um acidente muito sério. E o caminhão em que ele viajava virou. E ele, por conta disso, terminou a Segunda Guerra Mundial de um hospital. Foi de lá que ele arranjou um jipe e se largou pelo meio do mundo até Paris, que era a cidade que ele contava conhecer. Muito bom. Sofia, já pegando desse gancho do que o professor falou sobre a Segunda Guerra Mundial, ele se formou em Direito, né? O sertanejo, os pais sertanejos sempre tinham o desejo de que seus filhos ou fizessem Direito, ou Engenharia, ou Medicina. Mas, na realidade, o desejo de Celso era ser economista. E aí, em Paris, ele entra na Sorbonne e faz o doutorado em Economia. Eu queria que você falasse desse momento aí. Bom, essa formação interdisciplinar dele, eu acho que é o que realmente marca a imagem de Celso Furtado, né? Então, eu receio um pouco de chamá-lo apenas de economista, não como se ser economista fosse pouco, porém, ele transborda muito essa categoria e, bom, temos aí uma disputa entre os cientistas sociais, os economistas, os geógrafos, porque ele realmente está em todos os espaços. Então, o fato dele ter feito o doutorado dele em economia na Sorbonne é uma passagem muito importante, porque é quando ele consegue realmente observar um pouco de fora o Brasil, né? E ele sempre fala dessa importância de se afastar um pouco para observar ali o objeto, né? No caso, uma formação do Brasil. Sempre se menciona que ele escreveu Formação Econômica, né, que foi durante o doutorado dele, em 3 meses, né, uma coisa super rápida e demonstra a capacidade dele de entender integralmente o Brasil, né? Então, quando eu olho que ele começou pelo direito, passou pela economia e depois foi para o campo da cultura, né, sendo ministro da cultura, eu acho que isso demonstra o que é a importância de um intelectual transbordar as suas análises ou, enfim, um gestor de políticas públicas para além do que é uma disciplina, né, ou uma área de conhecimento, porque demonstra que a formação de um projeto de nação, né, como ele propôs, né, depois mais para o final, mais para o meio da sua carreira, ali para o final,
ela passa por todos os aspectos da formação do Brasil, né? Que não são só da economia, ou só do direito, ou só das ciências sociais, ou só... Enfim, ele passa por todos os aspectos da história, inclusive, muito forte, né? Então, ele passa por todas essas disciplinas integralmente e compõe ali uma obra que realmente transcende as nossas gerações. Ele escreveu em 59, foi publicado Formação Econômica, que é um livro histórico, o que mostra que ele vai muito além de um economista, mas alguém que tem todo um entendimento histórico, age como um historiador. Tem uma obra que, feita ou publicada no final dos anos 50, ela tem toda uma atualidade para hoje. É isso que eu queria que você comentasse, essa questão do lado histórico e tão atual de Celso. Olha, isso se situa exatamente numa questão que é indissociável de Celso Furtado. É o fato de que ele não é um economista tipo economês, ele não é um economista tradicional. Ele é realmente mais um cientista social. Por que isso? Porque Celso, desde cedo, se apropriou dos valores da cultura. Ele conta, nas memórias dele, que se deixou influenciar por Gilberto Freire, mas não pelo conteúdo de Gilberto, pelas teses de Gilberto Freire, que ele achava muito conservadoras, mas pelos mecanismos de interpretação de que Gilberto Freire se utilizava, que eram os mecanismos do culturalismo. Gilberto Freire introduziu aqui a escola norte-americana de Franz Boas, para o qual a ciência social devia constituir uma grande totalização, regida pela cultura. E é exatamente isso que marca o pensamento de Celso Furtado. Como economista, ele não fica preso à economia, porque ele envereda pela história, pela sociologia, pela política, pela geografia, pela demografia, que é a área da sua neta muito bem conceituada, Sofia Furtado. Então, com essas características, Celso se avantajou sobre alguns historiadores. Celso, inclusive, na área da história, ele se faz um revisionista. Ele corrigiu ninguém menos do que o maior historiador brasileiro de todos os tempos, que é Capistrano de Abreu. Capistrano marcou uma corrente historiográfica que vem dele, passa por João Ribeiro, por Rodolfo Garcia e se deposita no maior historiador brasileiro dos tempos recentes, que é José Honório Rodrigues. Pois bem, então Celso retificou Capistrano de Abreu. Capistrano dizia que o Brasil se integralizou através do Rio São Francisco, por via das boiadas. Celso, na sua formação econômica do Brasil, a que Sofia recentemente fez referência, Celso mostra que não foi a região são-franciscana que unificou o Brasil, mas a região do ouro, mas a mineração. A mineração, segundo Celso, gerou um mercado interno, e esse mercado interno de que todas as outras áreas econômicas, o açúcar, a pecuária, o fumo, eram satélites. Então, essa área da mineração é que, na verdade, integralizou o Brasil, unificou o Brasil, aproximou as diversas regiões da terra. Então, você veja o que era Celso Furtado. Um homem tão capaz que, como economista, foi capaz de retificar o maior historiador da lei de todos os tempos, que foi, indiscutivelmente, João Capistrano de Abreu. Verdade. Sofia, quando a gente fala em Celso, vem à nossa mente uma das suas grandes ideias, faz parte das suas grandes ideias e do seu empreendimento, que foi a Sudene. Eu queria que você falasse sobre esse momento da criação da Sudene, aí no início dos anos 60. Bom, eu acho que a Sudene foi um momento que ele conseguiu colocar em prática o que ele aprendeu ali nos anos de CEPAL, né? Depois que ele integrou a equipe da CEPAL e foi diretor, ele ali com aquele aporte que ele conseguiu durante os anos de estruturalismo, né? Um pouco junto com Raul Prebisch, né? Ali à frente da CEPAL, no sentido de integração regional, né? Então, tudo que se entende de desenvolvimento regional hoje, eu acredito que, boa parte do que se entende de desenvolvimento regional vem um pouco dessa visão desenvolvimentista, estruturalista dele, mas, ao mesmo tempo, junto com esse campo de estudo que foi o Nordeste, né? Porque o sentido de Nordeste, eu acho que foi um pouco Celso Furtado, acho que o professor pode dizer melhor como é que ele desenvolveu esse conceito, mas com a Sudene ele conseguiu ali
integrar, fazer uma política regional que conseguisse integrar esses diversos polos da economia. Então, através da industrialização das regiões, levando desenvolvimento, foi um pouco um primeiro momento que ele conseguiu colocar em ação o que ele vinha desenvolvendo na teoria, né? Eu acho que o que a Sudene representa um grande sucesso do que ele queria desenvolver para o Brasil, inclusive, né? Ok. Nós vamos a mais um intervalo aqui no programa Impressões e daqui a pouco a gente volta.